E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vou estar trazendo mais um tutorial insano aqui pra vocês. E o tutorial de hoje é como fazer esboço da forma correta. Eu tenho certeza que esse vídeo, mesmo sendo curto, vai te ajudar bastante e vai fazer você evoluir bastante os seus esboços, o que consequentemente vai melhorar bastante os seus desenhos. E bom, antes de eu começar a falar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Bom, para poder fazer esse vídeo aqui, eu tô fazendo uma fanart do Doflamingo de One Piece, um personagem que eu curto bastante em questão de design, né? Eu nunca assisti o One Piece, mas é um personagem com design muito top e eu tenho certeza que deve ser um personagem muito bom, né? Porque as pessoas falam muito bem dele. E bom, para iniciar, a primeira dica é você não se preocupar com o resultado final do esboço. Um exemplo, iniciantes, quando tá começando a desenhar, as pessoas tendem a fazer o seguinte: fazer um esboço mais ou menos e já pensar como que vai ficar no final, ou seja, detalhar muito o esboço e pensar no resultado final realmente, naquela coisa bonita. E o esboço não é isso, não é feito pra ser bonito. O esboço é pra você ter uma ideia do que você quer fazer, né? Mesmo estando feio, o que acontece muito com alguns esboços que eu faço, que no começo não fica nada bonito, mas depois eu vou ajeitando os traços. Um exemplo é esse aí do Doflamingo. Não tá um esboço muito feio, né? Porque eu já evolui bastante no esboço, mas se vocês observarem, tem vários erros, tem algumas proporções que estão erradas, mas eu tenho uma noção de como que vai ficar o desenho. Esse tipo de coisa a gente vai consertando aos poucos, que é o correto a se fazer. Então, depois eu vou apagando e deixando os traços mais definidos e resolvendo, né? Tipo, esse detalhe aqui eu vou deixar, outro detalhe eu vou cancelar ele, vou apagar. E principalmente quando você tá fazendo fanart, que é o meu caso, que eu tô criando uma pose do zero, do Doflamingo. Eu não tenho certeza de como vai ficar o resultado final. Então, eu tenho uma ideia na minha cabeça, uma pose, né? E faço no papel. Se não ficar legal, eu apago. Se ficar legal, eu mantenho algumas coisas. Muitas das coisas que eu fiz aí eu acabei apagando porque eu não curti tanto. Esse é o segredo do esboço. Você fazer um esboço como uma base, e o que você gostar você deixa, e o que você vê que ficou ruim ou que não combinou você apaga. É um segredo assim básico, mas que faz muita diferença. É você analisar o desenho inteiro, não preocupar só com o resultado final. Bom, agora pra dica número 2, é uma coisa que poucas pessoas fazem, não é todo mundo que faz, mas é uma dica simples, mas que ajuda bastante, que é o seguinte: você deixar um pouco o esboço de lado, você faz o esboço, sabe? E se você vê que tem algum erro, alguma coisa que você não notou, sabe? O que você faz? Você fica pelo menos umas meia hora sem ver o papel e depois você volta, porque a sua mente, às vezes, né, o nosso olhar fica muito viciado, então a gente não consegue enxergar os erros. Tanto é que é uma coisa que acontece com muita gente, até aconteceu muitas vezes comigo, é você fazer o esboço e depois quando você vai fazer a line art, né, você passa o desenho para outra folha e faz a line art, você consegue perceber os erros só nessa hora. Por quê? Porque sua vista deixou de ficar viciada, né? Você realmente conseguiu ver os erros do desenho que antes você não via, porque você estava muito focado naquilo. A mente da gente e tanto o olhar da gente fica muito viciado, você não consegue prestar atenção nesses erros. Então dá uma pausa dos seus desenhos, né? Faz o esboço lá e depois de uma meia hora, 40 minutos, você volta, que eu tenho certeza que você vai conseguir olhar o desenho de outra forma. É óbvio que nem sempre a gente tem tempo pra isso, mas sempre que você puder, principalmente se você estiver começando agora no esboço, faça isso. Hoje em dia eu utilizo pouco porque eu já fiz muito esboço na minha vida, então eu já tenho muita noção disso. Agora, pra quem tá começando agora, ou é tipo nível intermediário assim, é bom você dar uma conferida pra ver o que você errou. Bom, agora partindo pra terceira e última dica, é você ter uma fluidez muito boa no seu traço. Como assim? Um exemplo dessa fanart. Normalmente o que eu faço? Eu não faço aquele esboço tipo certinho e meio travado. Eu gosto de tipo, principalmente quando eu tô utilizando lápis, eu deixo as linhas bem soltas, que é uma coisa muito legal e deixa o seu esboço mais dinâmico. Esse tipo de conhecimento, essa técnica que eu uso, pelo menos, é uma coisa muito útil para deixar os desenhos mais fluidos. Então quando você tá fazendo uma pose com muito movimento, seja você criando uma fanart ou até copiando uma referência, se você pega e faz os traços muito duros, acaba que não vai ficar fluido o personagem, nem a pose. Então, quando você estiver fazendo um esboço, mesmo que não seja uma pose dinâmica, sabe, tipo, solta a mão mesmo, deixa as linhas fluírem, sabe? Então, principalmente porque é um esboço, depois você pode apagar essas linhas que ficaram erradas. Mas principalmente quando você tá esboçando o corpo, deixa tipo a mão bem solta e faz bem suave, sabe?
as linhas, porque ajuda bastante na fluidez do desenho. Não precisa ficar aquela coisa travada, bonitinha. Faz o esboço bem fluido, solta a mão mesmo. E mesmo que fique feio, depois você apaga e conserta e deixa somente os traços. Uma coisa que eu utilizo muito é principalmente na hora de fazer o esboço inicial, né? Aquele círculo, aquele tanto de linhas, sabe? Que é bem comum, que eu utilizo bastante, né? Que é muito útil esse tipo de esboço. Você faz o seguinte, deixa essas linhas bem soltas. E principalmente quando você for esboçar o corpo, deixa bem solto mesmo. Na hora que você for passar, seja um personagem que você criou, ou um personagem existente, na hora que você for fazer os traços, por exemplo, da boca, do olho, esse tipo de coisa, aí você presta um pouco mais de atenção nesses detalhes mesmo. Aí você pode apagar as linhas que você fez muito soltas e depois você vai detalhando, ou seja, colocando o olho, boca, adicionando a roupa. Mas o segredo é esse, você deixar fluir mesmo, não fazer aquele esboço travado, sabe? É uma coisa muito útil. No começo eu acho que você pode até achar um pouco estranho e não conseguir fazer direito, mas é uma coisa que muita gente que é profissional realmente usa, porque ajuda bastante e deixa o desenho mais fluido, sabe? E assim, uma última dica extra é que esboço não precisa ser bonito. Então quando você estiver fazendo um esboço, mesmo que seja, sei lá, gravando um vídeo pra mostrar pra alguém, por exemplo, que eu tô fazendo aqui agora, né, que eu tô gravando um vídeo, eu não tenho medo do esboço ficar feio, porque é normal, sabe? E eu tenho certeza que vai ser muito útil, porque é melhor o esboço ficar feio de início e você saber o que você tá fazendo do que fazer um esboço todo bonitinho e no final o desenho ficar horrível, sabe? Ficar desproporcional. Então, não se preocupa com o esboço de como ele tá. Pensa que depois você vai ajeitando tudo, colocando as coisas no lugar, apagando e consertando os erros. E é isso, o segredo é só esse mesmo. E bom galera, não esquece de tentar fazer todas essas 3 dicas em todos os seus desenhos que vocês forem fazer. E realmente são dicas verdadeiras, porque se você observar os desenhos do meu canal, eu sempre faço isso. E bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E não esquece de acompanhar o resultado desse desenho aqui colorido no próximo vídeo, que no caso é de terça-feira. Bom, é isso e até o próximo vídeo.